Satisfação, gente, que assiste canal Alan Moore Space Lines, apresentado por Ilhampo Silferluz. Neste vídeo específico farei a leitura da carta aberta do Alan Moore relacionada às eleições brasileiras, com tradução da jornalista Gabriela Franco, carta esta que foi publicada no site, no perfil do Alan Moore, o perfil original estrangeiro, que deve ser veiculado, imagino eu, pela filha dele, a Lea Moore, ou algum amigo dele por lá. E também foi traduzida lá no canal Alan Moore BR de um dos tradutores aqui do Brasil, no caso específico, pelo menos algumas obras, algumas partes da Liga Extraordinária, que é o, se não me engano, Flávio Peçanha. Se não me falha a memória o nome do tradutor, eu acho que é isso mesmo. E no caso específico, essa tradução, a tradução desta carta específica aqui, é de cunho da Gabriela Franco, uma jornalista também do Brasil, que trabalhou bastante com a revista Mundo dos Super-Heróis já, dentre outras obras aí da carreira dela. Portanto, então, comecemos com essa leitura. Querido Brasil, estamos esgotando rapidamente nossa chance de salvar o planeta e seus habitantes. Nosso mundo está mudando mais rápido do que nunca e nos forçando a nos adaptar ainda mais rapidamente se quisermos sobreviver. Passamos de uma sociedade de caçadores-coletores à agricultura, da agricultura à indústria, da indústria para o que quer que esteja tomando forma agora, essa nova condição para a qual ainda não temos um nome. A humanidade já viu esse tipo de mudança monumental antes, embora não com tanta rapidez. Essas transições não são causadas só por forças políticas, mas pelos movimentos da maré irrefreável da história e da tecnologia. Maré essa que podemos aproveitar e navegar, ou sermos simplesmente tragados por ela. A Terra está girando, se transformando em um novo lugar, e tudo o que podemos fazer é girar com ela, ou então perderemos a biosfera que nos sustenta para sempre. A maioria das pessoas, acredito, tem isso como certo, em seu íntimo. E, no entanto, nos últimos 5 anos, temos visto em todo o mundo o ressurgimento feroz de ideias políticas e econômicas que nos levaram diretamente a essa situação, claramente de desastrosa. A investida indisfarçável desse avanço de extrema-direita que parece tão forte e ao mesmo tempo tão desconectada de qualquer realidade, que só pode nascer do desespero. O medo histérico sentido por aqueles que ocupam as posições de poder do velho mundo, que sabem que o novo mundo pode, em última instância, não ser lugar para eles. Temendo por sua própria existência, pela existência da visão de mundo de qual se beneficiam, eles encheram o cenário mundial ao longo desta última meia década com personagens de uma pantomima cada vez mais barulhentos, exagerados e desequilibrados, para que suas ações, por mais corruptas ou desumanas que sejam, e sua linha de raciocínio, por mais absurda que pareça, sejam encaradas como algo normal. Descaradamente monstruosos, eles perseguiram minorias raciais e religiosas, povos nativos, os pobres, as mulheres, pessoas LGBTQIA+, ou todas as anteriores. Durante a pandemia, em crescente evolução, eles priorizaram a politicagem e a economia em detrimento da segurança da população, o que acarretou em centenas de milhares de mortes. Centenas de milhares de famílias assoladas, comunidades inteiras destruídas. Com seus países em chamas, inundados por enchentes ou mirrados pela seca, eles insistiram na narrativa de que a mudança climática era uma farsa esquerdista para atrapalhar a economia e chamaram manifestantes ambientais e sociais de terroristas. No melhor estilo circense fascista, inspirado no italiano Silvio Berlusconi, observamos a perigosa farsa subversiva de Donald Trump nos Estados Unidos
e as fraudosas imoralidades de Boris Johnson e seus substitutos atuais no Reino Unido. E claro, o Brasil teve Jair Bolsonaro. Embora nós, deste lado do mundo, tenhamos contribuído muito mais do que deveríamos com figuras políticas horríveis para a situação atual. Não conheço ninguém com o mínimo de consciência e compaixão que não esteja chocado com o que Bolsonaro, lambe-botas do Trump, fez ao seu enorme e belo país, sem contar com o que ele insiste em fazer com nosso relativamente pequeno e ainda de alguma forma belo planeta. Assistimos desesperados enquanto, seguindo a cartilha de seu mestre estadunidense, Bolsonaro criticou os povos indígenas do Brasil, a população LGBTQIA+, negou às mulheres o direito a abortos seguros, alimentando uma fogueira descontrolada de ódio como distração para implementar seus interesses sociais e econômicos, ao mesmo tempo que induzia a uma cultura armamentista. Nós presenciamos seu discurso durante a pandemia, cuspindo sua idiotice anti-vacinação e acompanhamos o crescimento das áreas preparadas às pressas em cemitérios para enterrar as pessoas no Brasil, aquelas valas tristes em solo cinza, com flores mortas aqui e ali e lápides mal e porcamente pintadas. Também observamos, enquanto ele respondia às perspectivas de novas leis ambientais internacionais, simplesmente acelerando a destruição suicida da Amazônia, sufocando nossa atmosfera com a selva em chamas, deslocando ou dispersando pessoas que viviam nessas regiões há gerações e aparentemente contribuindo ou fechando os olhos para o assassinato de jornalistas que investigavam essa brutal limpeza étnica. Uma respeitada revista científica britânica que eu assino, o New Scientist, recentemente descreveu as eleições iminentes no Brasil como sendo um ponto sem retorno na batalha de vida ou morte de nossa espécie contra a catástrofe climática com a qual nós mesmos contribuímos. Trocando em miúdos, ou Jair Bolsonaro continua a lucrar e a satisfazer os interesses econômicos e corporativos daqueles que o apoiam, ou nossos filhos e netos não vão poder comer ou respirar no futuro, ou uma coisa ou outra. Como anarquista que sou, confesso que existem pouquíssimos líderes políticos cujo trabalho eu tolero e muito menos endosso, mas de tudo que ouvi e li sobre ele, Luiz da Silva Lula parece ser um desses indivíduos raros. Suas políticas parecem ser justas, humanas e práticas, e pelo que entendi, ele prometeu reverter muitas das decisões desastrosas de Bolsonaro. Reparar os danos desses últimos 5 anos certamente não será fácil, muito menos barato, e Lula vai assumir um cenário politicamente completamente desfigurado. No entanto, porém, de onde estou, pelo menos vejo que ele tem o olhar de um candidato que reconhece que a humanidade está passando por uma de suas raras transformações críticas e percebe que devemos mudar a maneira como vivemos, se quisermos sobreviver. Ele parece ser um político comprometido com o futuro, com o trabalho árduo e oferece possibilidades justas e maravilhosas, ao invés dos terríveis e destrutivos espasmos de morte advindos de um passado insustentável. O equilíbrio da próxima eleição do Brasil está, segundo me disseram, sobre o fio da navalha. E conforme discutido acima, o mundo inteiro está apostando nela. Se você já gostou de alguns dos meus trabalhos ou se sentiu alguma simpatia pela verve humanista abordada neles, por favor, vá e vote por um futuro que seja satisfatório para os seres humanos, por um mundo que seja mais do que a latrina dourada do sistema e seus fantoches. Deixemos aí as iniquidades dos últimos 5 ou talvez dos últimos 500 anos para trás, com amor e confiança.
Seu amigo Alamor. Abraço. Então, eis aqui a leitura da carta. Hoje à tarde as eleições se encerram. Eu, por questões particulares, não pude votar de manhã. Estou indo neste momento e votar. Se você ainda não votou, vote com consciência, e a única possibilidade neste momento é Luiz Inácio Lula da Silva. Por todos os apontamentos que o Alamor aqui elencou, além de tantos outros, objetivamente: Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, Água para Todos, política de diplomacia internacional inigualável que só ele possuiu, pagamento do flagelo da dívida externa, programa Mais Médico, ProUni, Reúne, apoio de programas com relação a fiéis, todos esses processos de facilitação para jovens desfavorecidos entrarem na universidade, estudarem, Bolsa Família com extensão para apoios para outras áreas familiares e transposição em 88% do Rio São Francisco. O fascista transpôs, se não me engano, apenas 2 ou 4%, mas se já toma posição jactante e arrogante, mentirosa de dizer que o transpôs, mas o Lula transpôs, os governos Lula e Dilma transpuseram 88%. Pagamento da dívida externa, como eu já mencionei, 370 bilhões de reservas cambiais que poderiam ter sido usadas nas pandemias, mas parte desse foi roubado pelo fascista e sua corja, sua máfia asquerosa, que há de ser escorraçada, não infelizmente a máfia inteira, mas pelo menos ele há de ser escorraçado hoje no fim dessas eleições. Então, vote com consciência, Luiz Inácio Lula da Silva, e obrigado, querido Alamor, o melhor escritor da face da terra, na minha particular opinião, e obrigado a Luiz Inácio Lula da Silva por ser o melhor presidente que o Brasil já teve e que há de ser por mais 4 anos no mínimo. Obrigado, compartilhe, curta, comente, se inscreva, acione o sininho e nos vemos em breve.